ao vivo. Na 30ª ainda não? Ainda não, vamos trabalhar. Então vamos lá. Antes, vamos preparando a vela lá. Vamos preparar a vela mais uma vez. Quero agradecer depois a poder. Mexicana, a gente está apresentando mais uma vez aqui na Festa das Nações. Nós temos o famoso guacamole, que é feito com avocado. Temos os tacos, diferentes recheios, chile com carne, frango mexicano, carne moída. Barraca italiana, eu descendente italiana adoro, né? Carro-chefe é a lasanha, temos a mini pizza, temos a polenta. E também, para agregar um pouquinho, temos o espetinho. Nós participamos da Festa das Nações já desde 2009, então nós completamos 8 anos, né? E a Barraca da Inglaterra representa a APNEM. A APNEM é a Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Nova Odessa. Nosso trabalho é voltar. Estamos participando aqui da Festa das Nações de Nova Odessa desde 2015, com a Barraca Australiana. E aqui os nossos pratos típicos, nós servimos a cebola australiana, que é aquela cebola toda aberta em forma de flor, né, que você pode destacar as pétalas. Temos o wrap de frango, temos brownie. Então, né? A gente buscou um diferencial na festa, porque o crepe de palito a gente já tinha. Então a gente buscou esse crepe que é um pouquinho diferente, né? Também na tentativa de trazer um pouquinho mais de cultura, né? Dar mais significado para a festa. Etnia Leta, e a gente já tem faz a baguete 30 também. anos, desde o início da Festa das Nações, a Etnia Leta participa. Um dos pratos é a porção de linguiça, que é composta pelo pão preto, chucrute, pepino azedo e a linguiça. É tudo artesanal. Nova Odessa era uma cidade pequena, na época quando cheguei. Era minúscula. Quando eu nasci aqui eram 6.000 habitantes. Essas principais ruas, nem asfalto não tinha. Onde não tinha asfalto, onde só tinha uma escola. Aquela cidadezinha acolhedora, gostosa, que, nossa, maravilhosa. Em viagem pela Paulista, nossa reportagem cinematográfica passa por Nova Odessa, a acolhedora e simpática cidade que dista 6 quilômetros de Americana. Porque antigamente a gente era como se fosse uma família. Não se trancava a porta da entrada da casa, né? E não ter medo, não tem perigo, não tinha perigo, né? E a cadeia era... As janelas eram de madeira. O comércio era bem menor, as indústrias também na época quase não tinha, então. Também fenômeno de cidade pequena, todo mundo se conhece. As pessoas se conhecem, as pessoas se respeitam. Os compadres, as comadres iam passando, oi, de casa, né? Meu pai já gritava lá de dentro, entra, né? Então a gente se conhecia, todo mundo. Eu falei assim que a gente antigamente era que nem candidato, né? Oi, tudo bem, tudo bem. Tinha de andar com uma mãozinha dando tchau para a turma. Era muito mais tranquilo, né? Então, vou falar, você atravessava a rua, não se preocupava com o trânsito, né? Não tinha esse trânsito, jamais. A gente passava a rua assim.
tinha movimento nas ruas, então a gente brincava, andava de bicicleta. Brincar na rua o dia inteiro, descalço. Subia os muros, subia nas árvores. Era bolinha de vidro, fubeca, fugir da mãe para nadar no Ribeirão, né? Aí que é. Tinha o trem de passageiro, hoje já não tem mais. A alegria nossa era a estação de trem. Quando chegava um trem, a gente saía tudo correndo para ver o trem, sabe? Ela era ponto de encontro, né? Muito chique, por sinal, né? Todo o pessoal que trabalhava na rede ferroviária, aqueles uniformes elegantes, né? Aquele trem passando, tinha um barzinho também na estação, então acabava sendo um ponto de encontro, né? Ferrovia era tudo, né? Porque a gente praticamente não tinha linha de ônibus. E o ônibus era bem pouco, a gente utilizava mais o trem. Por exemplo, você queria ir para Campinas, você não ia de ônibus, você pegava o trem. Então, a via férrea era muito importante na região nossa aqui. Nós usávamos a ferrovia, tá, para transporte. Meu pai foi várias vezes para São Paulo visitar os parentes com o trem. A ferrovia estava presente na nossa vida. A vida social da cidade, de grande parte da cidade, ficava em torno da ferrovia. Além do trem, a gente ficava esperando abrir a porteira da linha ali da Vila Zanha, que agora é um túnel, mas primeiro era uma porteira, para a gente ver passar 2, 3 carros na rua. E quando era criança, as meninadas se juntavam tudo no jardim para brincar de pega, de roda. E depois, mais tarde, quando já éramos moços, fazer o footing ali. E quando ia chegar trem, as moças mais velhas iam passear na estação. Naquela época era andar de mãozinha dada no jardim, lanchonete do Serginho. A gente saía, a gente tinha muita festa junina e a turma pegava o trem em Sumaré, descia aqui, daí tinha uns carroção que levava a gente para o salão, né? Mas tudo enfeitado, tudo bonitinho. Mas ali era o ponto, era o point da gente paquerar, da gente passear. Meu pai não deixava, ele dizia que de jeito nenhum passear lá. Então, a nossa diversão era essa. Tinha um cinema pequeno, né, onde a gente ia lá ver aqueles filminhos, né, Mazzaropi e outros mais. Tinha as festas na igreja, então todos estavam lá presentes, arrematando frangos e comia por lá. Sempre foi uma cidade assim muito amistosa. Nova Odessa sempre teve um diferencial das outras cidades da região. Nova Odessa é uma cidade aconchegante, uma cidade acolhedora, é uma cidade que você anda nas ruas, você conhece praticamente todo mundo. E aqui na cidade a questão de lazer também, assim, nós tínhamos na época o Lítero. Olha, o Lítero, ele tinha um quadro de associados muito grande e ali eram feitos festejos, bailes, o pessoal que frequentava a área do clube, piscina, era muito ativo, era uma referência dentro de Nova Odessa. Era uma casa, né, e tinha uma mangueira muito grande e embaixo fizeram um cimentado. E lá, então, os jovenzinhos da minha época levavam as vitrolinhas, né, com os LPs, e a gente ficava ali, fazia um matinê à tarde, dançava. E o clube foi aos poucos crescendo, depois fizeram uma cobertura, porque se chovia não tinha o bailinho, né? E aos pouquinhos ele foi crescendo, foram aumentando. Existia bailes ótimos, à noite nos bailes de carnaval, até nas matinês que tinha para as crianças, a gente trazia os filhos que eram pequenos, né? Era onde a gente se reunia com os amigos, as amigas, na piscina
durante o dia. Atenção! Som do Eric. A partir de agora, você está ligado com as melhores músicas das pistas de dança. Som do Eric. O termo era fazer som. Então, tinha equipamento de som e foi comprado a prestação. E a gente então ia tocar em clubes e além de gravar fitas cassete para as pessoas poderem ouvir em carro, em casa e assim vai, né? E isso felizmente teve progresso, foi bem legal. Começou aqui no Lítero, em Nova Odessa. O Lítero tinha sido fundado, inclusive um dos fundadores foi meu pai, em 1961. E a gente começou a tocar em 1975. Foi rápido a ascensão, a gente começou a trabalhar em clubes sociais. Vagarosamente as pessoas foram migrando para outro tipo de lazer, então era importante no clube a piscina, as pessoas foram tendo piscina em casa. Era importante sauna, as pessoas foram tendo sauna em casa ou em chácara, né? A última coisa que sobreviveu foi o baile, porque era difícil você fazer, vamos dizer, um baile em casa, né? Até no momento que as pessoas migraram para baladas fora de clubes. Então esse tipo de lazer, diversão e entretenimento parou, sumiu, acabou, né? Aquilo foi assim, nossa, juntou a fome com a vontade de comer, né? Do dia para a noite você tinha filas e filas e filas de pessoas querendo entrar nos clubes por conta desse tipo de diversão. Então a nossa única diversão era o Clube Lítero, que hoje virou o clube da melhor idade. A minha época de Lítero foi muito divertida, foi muito gostoso, foi a época que tinham as matinês, então assim, foi uma época bem saudável, bem diferente de algumas coisas que nós vemos hoje por aí, mas foi uma época muito gostosa, era uma época que a gente brincava, tinha alguns campeonatos de futebol no IZ, então era um time jogando contra o outro, foi uma época bem gostosa. O IZ também era um lugar assim onde a criançada adorava ir brincar. Era uma delícia brincar lá, porque era bem à vontade, um caminho sombreado, muito gostoso, onde a meninada ia andar de bicicleta. Tinha bastante criançada, então a gente tinha maior atividade aqui dentro da própria fazenda. Nós brincávamos a tarde toda embaixo das árvores, nós nadávamos na represa, andávamos a cavalo. Jogava queimada, jogava bola, jogava bolinha de gude. Nosso QG de solta-pipa era no Instituto de Zootecnia, lá no IZ, né? Todo mundo se reunia lá, futebolzinho. Era essas coisas sadias, dar cavalo, né? Quando mais para frente, né? Um pouco mais de idade. Andava a cavalo, eu saía a cavalo de manhã com os campeiros aí e ficava o dia todo andando a cavalo, quer dizer, porque na época então tinha a colônia aqui da sede, tinha a colônia da cultura, que é uma outra parte da fazenda, e o setor Palmeiras também, que era onde ficava o gado de leite. Foi muito boa a infância nossa, eu digo nossa, porque a gente se encontra ainda com o pessoal, ainda recorda esses bons momentos que nós tivemos aqui dentro. Para a cidade, é uma área até de lazer, na verdade, porque o pessoal vem fazer caminhada, vem conhecer o IZ, que é um lugar muito bonito, né? E um convívio muito bom também com o pessoal da cidade, né? Porque tanto é que a cidade é encostada, um faz parte do outro. Então sempre foi um convívio muito bom. Então tinha os leilões, tinha o churrasco, que na época não se via falar em churrasco, né? E em leilão de animais também mais difícil ainda, né? Mas o IZ na época já fazia leilão dos seus reprodutores para a melhoria do rebanho nacional. As nossas festas juninas, os nossos bailes, aquilo marcou Nova Odessa, marcou. Nova
Nova Odessa e o IZ, os dois foram fundados em 1905, né? Bom, o Instituto Zootecnia trabalha há 112 anos visando uma produção animal e uma produção animal sustentável. O IZ, como é conhecido, ele atua para a melhoria da cadeia produtiva. A carne, o leite, os ovos que são consumidos pela população, ela passa por um processo de pesquisa. E nós temos pesquisa aqui na área vegetal e na área animal. Isso faz com que a população realmente tenha esses produtos de primeira linha. Então esse é o papel do Instituto de Zootecnia, levar até a população proteína de origem animal e proteína de origem animal de qualidade. O IZ, eu acho que ele é muito importante para a gente entender até vamos dizer, essa qualidade de vida de Nova Odessa, né? Porque nós estamos num país que, apesar da importância que se tem a pesquisa, você não tem, vamos dizer assim, um foco 100% direcionado à pesquisa e à ciência. Nesse lado, né, a Nova Odessa foi privilegiada por já nascer com essa função de pesquisa, né, envolvendo a agricultura, a pecuária e tudo que envolve, né, vamos dizer assim, a economia agro-rural brasileira, né? A importância do ISD é um dos maiores institutos de pesquisa da América Latina e eu acredito também para a Europa. Nova Odessa é muito conhecida mundialmente pelo Instituto de Zootecnia. Isso para Nova Odessa foi um grande avanço, porque várias pessoas se mudaram para cá, várias pessoas vieram de fora. Vieram morar na cidade pesquisadores, né? Você produz ciência, a cidade se envolve com o IZ, quer dizer, há um entrosamento cidade e ciência, e isso eu acho que para a cidade foi fundamental e ainda é. O nosso carro-chefe é a produção de bovinos de corte. Então nós temos um programa de melhoramento genético de bovinos de corte, focado principalmente na raça Nelore, e isso fez com que o Instituto de Zootecnia fosse o maior produtor de genética Nelore do país. Eu acho que o IZ ele é, vamos dizer, um ponto central da gente entender, né, vamos dizer, essa função, né, e esse sentido de Nova Odessa até como paraíso verde, né? O IZ ele é um ponto de referência, né, para o nosso município, além da totalidade de área verde para a nossa cidade, o que faz Nova Odessa também se tornar o paraíso do verde, além das importantes pesquisas que já foram realizadas aqui e do trabalho que a instituição ainda realiza na cidade. Aqui representa muito para mim e eu fico até emocionado às vezes. Há pouco tempo, né, não tanto atrás, um dia eu estava avistando um cliente meu na Malve, no Sul, tá? A Malve no Sul, tá? Que nós trabalhamos, nós somos fornecedores dele. Eu estava na recepção, eu vi um belo livro, né, e chamou a atenção, né, porque é minha praia, né, com árvores, não sei o que lá. Eu fui ver, era uma edição aqui do Plantário, né, lá. Eu comecei a observar, sempre que eu entrava em uma biblioteca, quantos livros do Plantário. O Plantário nasceu de um sonho, né? Todos nós temos sonhos. Eu, desde o início lá dos anos 70, quando eu iniciei como profissional na área de agronomia, estudando a flora brasileira, né? Eu tinha um desejo de um dia ter um espaço onde eu pudesse cultivar umas espécies brasileiras interessantes, ameaçadas de extinção. Porque a minha atividade era, vocês devem saber, eu escrevo sobre plantas, livros sobre plantas há 43 anos, né? Com isso a gente conseguiu capitalizar alguma coisa e adquirir essa área, né? Então vamos fazer então uma conservação ex situ, quer dizer, fora do sítio, né, natural, né? Que isso é possível através de um jardim botânico, né?
E desde o início, lá do meados dos anos 70, eu trazia plantas que encontrava, que achava interessante. Eu não tinha espaço nessa época, mas eu plantava em áreas de amigos, de outros locais, em áreas públicas. E sempre tinha esse desejo de ter um dia uma área. E isso só se concretizou aqui em Nova Odessa, que era uma área acessível, né? E nós adquirimos com esse propósito, né? Então, logo de início, desenhamos um projeto, imaginando que esse local no futuro poderia ser aberto à visitação. Então, não era apenas um espaço para eu conservar as espécies para eu ver, né? Eu queria que isso ficasse como um legado para a população local e do Brasil, né? Primeiro, é uma oportunidade estar aqui no Jardim Botânico e contar com toda essa diversidade de plantas aqui. Uma vez que tendo o restaurante aqui e toda essa estrutura, acaba sendo todo um passeio que pode ser também gastronômico, né? E vir para o jardim visitar e poder conhecer essa densidade de espécies, né? É o maior jardim da América Latina em número de espécies de plantas. Ainda assim, almoçar num espaço legal, poder desfrutar de todas as plantas disponíveis que eu acabo de vez em quando utilizando no restaurante também. A gente faz uma pesquisa bem bacana tentando linkar as plantas, sempre linkar o jardim, o restaurante e as plantas a esse termo de alta gastronomia, a gourmetização de alguns pratos e outras coisas mais. Então a nossa pesquisa sempre acaba sendo alternar ingredientes com plantas do jardim, colhidas aqui no Jardim As Punks, e introduzi-las nessa gastronomia, tanto espanhola, italiana e todas as outras. Eu acho que o potencial é muito grande, sim, e dá para a gente acabar inserindo com a maior facilidade. A parte até mais curiosa dessa questão é quando um dia eu encontrei com o Harry dentro do jardim e ele me entregou um fecho de pecíolos de Vitória Regia, cheios de espinhos e todos os espinhos corticários ainda. E eu perguntei, ele falou, Henrique, olha, acabamos de descobrir recentemente que isso dá para comer. Eu falei, nossa, mas o que eu faço com isso? Ele falou, então, eu sou botânico, você é o cozinheiro, você tem que se virar lá e dar um jeito de criar um prato. Hoje criamos um prato que é super bem conhecido, é o prato mais pedido do restaurante, né? Que é o espaguete de Vitória Regia. E também tivemos a oportunidade de ser o primeiro restaurante do mundo, e ainda somos, a servir esse prato. No processo de evaporação da água, há uma retirada de calor do ambiente, né? E com isso você refresca o ambiente, né? Então, é fundamental as cidades. Eu muitas vezes me questiono, eu viajo o Brasil inteiro e vejo que todos os dias surgem novas cidades na Amazônia, na nossa fronteira agrícola. Mas eles têm a capacidade de destruir toda a vegetação natural que tem lá para construir a cidade e não pensam que a cidade precisa ter um pulmão, né? Aí a agricultura começa a expandir em volta e daqui a pouco vira uma cidadezinha no meio do nada, no meio do... Planta é vida, né? Então, como é que vamos... fora os outros benefícios de você refrescar o ambiente. Aqui dentro a temperatura aqui é 3 graus mais baixo do que no centro da cidade. Se nós não cuidarmos da natureza, nós estaremos nos suicidando, né? Ali tem o jazigo da família Perozzi. Perozzi foi eles têm uma loja hoje, mas o pai deles foi o primeiro que o tempo que em Nova Odessa ligava a energia elétrica na chave. O meu avô, João Jankovits, pai do meu pai, Pedro Abel Jankovits, veio da Rússia. Já por parte da minha mãe, o meu avô materno veio da Itália, João Tieni. Ele foi o primeiro farmacêutico a vir aqui para Nova Odessa. Eu sou bisneto de italiano, tanto de pai quanto de mãe.
Meu pai veio para Nova Odessa em 1959. Eu cheguei aqui com 3 anos de idade, né? E meu pai trabalhava numa empresa aqui no Jardim São Jorge, né? Conhecida por Vila Jaime na época, né? E ele trabalhando na tinturaria. Meu avô veio para cá em 47, montou a fábrica em 48, faleceu em 52. A partir de 52 até 56, minha mãe tocou a fábrica sozinha. E isso era uma coisa, na realidade, é importante destacar, porque a gente não tem noção como era o machismo na época. Ela tinha dificuldade de fazer negócio com pessoas porque ela era mulher. Em 56 ela casou com meu pai e, assim que casaram, meu pai teve que fazer uma declaração permitindo minha mãe fazendo negócios. O seu pai nasceu no Brasil? Não. O seu pai veio de lá? Meu pai veio da Letônia. Então conta um pouquinho dessa vinda do seu pai para cá, como que foi a adaptação dele aqui no Brasil? Quando ele veio junto com meu avô e irmãos dele, ele no começo ele não se adaptou muito bem, não. Ele tinha 17 anos. Na verdade, no início ele queria voltar para a Letônia. Não tinha energia elétrica, não tinha carro para andar, não tinha telefone, não tinha nada. Era uma vida... Às vezes penso, nossa, mas como você sobreviveu sem isso, né? Realmente tinha o pessoal dos Letos, né, que praticamente iniciaram a colonização de Nova Odessa, né? Antes dos Letos eu sei que tiveram alguns russos, né, judeus, mas não deu certo porque não era um pessoal acostumado com a agricultura, né? Então, pela história de Nova Odessa, que eu tenho aquele livro histórico que já deve ter uns 40 anos lá na minha prateleira, né, da prefeitura. Então, realmente, essa parte eu vi naqueles livros, né? Meu pai contava muitas histórias, porque ele conhecia a grande maioria dos imigrantes que vieram para cá, né? Eles pegaram isso tudo aqui para desbravar, né? Então a cidade os tópicos das cidades eram diferenciados. Eu acho que o Carlos Botelho entra num contexto ainda mais amplo, né? Ele é muito importante, mas qual é esse contexto, né? Vamos voltar um pouco ao século XIX e entender que nós estamos numa região que você teve a passagem do capital rural para o capital urbano. Quer dizer, você teve uma rápida capitalização envolvendo a cultura cafeeira, antes a cultura canavieira, e essa sobra de capital ele foi sendo transferido para o meio urbano, com a capitalização dessa elite rural brasileira, principalmente de São Paulo. Aí você tem a ferrovia ligado ao setor agrícola, né? Os desenvolvimentos das cidades ocorrem principalmente ao redor de um acesso ou ferroviário ou rodoviário, né? E a linha férrea naquela época foi o diferencial aqui em Nova Odessa. A ferrovia e tudo que ela traz junto com ela, que é a urbanização, desenvolvimento econômico, proporcionou para Nova Odessa um salto de desenvolvimento. Então, a cidade de Nova Odessa, vamos dizer assim, antes da sua fundação, tem uma pré-fundação no final do século XIX com essa passagem do capital rural para o capital urbano, com a chegada da ferrovia. Então eu acho que o Carlos Botelho chega num momento onde a ferrovia e esse núcleo comercial girava em torno, né, da antiga Fazenda Pombal, depois estação ferroviária, faltava essa mão colonizadora e essa mão do Estado. Ele usa a sua função de secretário da Agricultura e muito amigo do Jorge Tibiriçá, o governador do Estado, vamos dizer, em fundar oficialmente Nova Odessa.
Nessa época, a Rússia passava por um momento muito conturbado, né? Foi depois do assassinato de um czar, existia um programas, quer dizer, uma perseguição grande à comunidade judaica da Europa Oriental como um todo, em especial da Rússia. Então, nesse momento, esse agente migratório ofereceu a vinda de judeus russos, né? Os russos que vieram para cá na primeira leva, eles não se adaptaram e foram embora para São Paulo. Os russos que vieram eram artistas, alguns circenses, alguns eram músicos, né? Eram geralmente profissionais liberais ligados às cidades. Então eram relojoeiros, joalheiros, mecânicos. E quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma coisa pesada, né? E dentro de uma fazenda, né? E não tinha nem estrada para eles transitarem. Então foi dificultoso para eles. Que os agentes de imigração, quando o governo, né, desta época, eles precisavam de jeito para desbravar as cidades. Na verdade, só depois que eles chegaram é que o Carlos Botelho teve que, vamos dizer assim, pensar em um outro sentido da imigração, porque, vamos dizer assim, ele queria pessoas mais ligadas à terra e não era o caso. Então vieram os letos, que já tinham mais contato com a terra. Então ganharam as glebas para trabalhar, para produzir. Já os italianos já ficaram mais na cidade, já não vieram tanto para o campo. Eu acredito que, como aqueles realmente precisavam da agricultura, e é um povo já... Os agricultores vieram da Letônia, então eles puderam se adaptar bem. Alguns foram para o sul, para Curitiba, para regiões Monte Verde, regiões mais frias, onde nós, quando viajamos, nos sentimos muito bem. Parece que há algo no DNA que chama para lugares mais frios. Eles eram, então, todos praticamente da Europa Oriental, né? Mesmo na segunda fase, né? E se você olhar essa documentação que envolve a Secretaria de Cultura, os letos que já estavam em Santa Catarina, né? Que já estavam em Santa Catarina, ali no norte de Santa Catarina, muito próximo à fronteira do Paraná. Os que foram para o sul, uma parte deles chegou numa cidade que era montanhosa, e na Letônia não existe montanha, é muito plano o país, né? Quase não existem montanhas. Então eles não conseguiram se adaptar tão bem à agricultura nas montanhas. Então, eu não lembro quantas pessoas desse grupo que foi para o sul saiu para procurar outras terras. De alguma forma, eles encontraram Nova Odessa e daí começou-se uma conversa em relação a não só esse pessoal do sul vir para Nova Odessa, como também para trazer novos imigrantes da Europa, da Letônia mesmo. E o que os atraiu, vamos dizer assim, é a questão da ferrovia, né? Você tinha muito mais condição, né, vamos dizer assim, de sucesso econômico aqui do que propriamente numa região que a ferrovia estava chegando, né? Obviamente que os que vieram na época por incentivo à agricultura, então era interessante o governo da época separar glebas, chama-se Fazenda Velha porque é uma grande fazenda que foi repartida em famílias e vários vieram para cá. As famílias começaram a se reunir então em uma fazenda que eu acho que até mesmo me falaram que é por causa disso que esse bairro se chama Fazenda Velha, que antes de Nova Odessa ser fundada, essa fazenda já existia. Então tem até uma foto que é interessante de um casamento, todos os convidados na frente dessa fazenda. No final do século XIX e início do século XX, alguns imigrantes europeus, eles tinham dificuldade em, vamos dizer, vir da Europa, às vezes eles vinham por conta, às vezes não era o agente migratório, eles vinham com a família e não conseguiam achar depois os seus conterrâneos. Eles tinham, vamos dizer, um guia, né, com o nome de todas as famílias e aonde encontrá-las. Então a fazenda virou um guia de referência para a entrada de Nova Odessa. A característica que eles diziam era as dificuldades de adaptação. Quando chegaram, por exemplo, o clima. A Letônia é muito quente, é muito frio. A maior parte do ano lá é neve, né? E essa região nossa é muito quente. Muitos sofreram, morreram. O que havia também era um espírito de não criticar, porque é a nação que acolheu, é onde havia gleba disponível para se fazer o cultivo, então não cabia reclamar. E de forma interessante, como a fé estava, e eu creio que ainda hoje está sempre ligada à pessoa e às famílias, houve uma família perto de Levites que doou
esse espaço de 10 mil metros quadrados para que, além das glebas que eles tinham para cultivar, pudessem se encontrar 1 ou 2 vezes na semana para cantar junto. Mas você vê, eles fundaram a Igreja Batista, a primeira lá na Fazenda Velha, né? Inclusive minha mãe frequentava a terceira Igreja Batista, que hoje é a Batista Central, né, eu acho. Entre 1930 e 1950, com a Era Vargas, a cidade se transforma, né, de uma cidade que vai só ter como função a agricultura, para uma cidade agroindustrial. E isso vai facilitar até, vamos dizer, a emancipação de Nova Odessa como cidade separada de qualquer outra. Além da chegada, né, dos judeus russos, depois dos letos, né, alemães, né, alemães luteranos, suíços, austríacos. Você já teve rapidamente, por volta de 1910, a chegada de espanhóis, italianos e portugueses. É interessante notar que Nova Odessa virou uma mini Europa, né? Rapidamente. Lá na Letônia, houve um movimento, assim, tipo religioso, e que anunciava que alguma coisa de mal iria acontecer lá. Então, as pessoas começaram a se movimentar e vendiam o que tinha, e muitos deixaram as coisas lá. Tinha uma parte dos netos foram para os Estados Unidos. E depois, uma parte veio para o Brasil, em 1922, que veio bastante gente para cá. Os meus pais foram trazidos no ano de 22, eles vieram para o Porto de Santos, e de Santos eles foram aqui para Varpa, perto de Tupã. Lá formou-se a comunidade Leta, e os maiores problemas no começo foram com a saúde, porque eles saíram de um inverno intenso e vieram para o Brasil para um verão intenso. Os idosos e as crianças tinham problemas de desidratação. Então, nesse período, muitos vieram a falecer, tanto idosos como crianças. E era uma situação muito delicada, pois tinha dias que tinha muitos mortos. Depois, o meu pai, o meu tio, eles ficaram sabendo que tinha terras aqui em Nova Odessa e escolheram. O apoio deles, na verdade, era Deus e a música. A música fala muito alto na vida dos letos.
na realidade não importa onde você nasce na Europa, fica valendo o sangue, a origem. Alemão nascido na Letônia não deixa de ser alemão de acordo com as regras, com as leis alemãs, com as leis europeias. Quando eclodiu a Segunda Guerra, eles tiveram que sair da Letônia. Havia um acordo de não agressão aos alemães feito pelo Hitler e pelo Stalin. Então, entre aspas, o Hitler permitiu que o Stalin ocupasse os Balcãs, então Letônia, Lituânia e Estônia, tá? E a contrapartida seria a permissão do Stalin de que esses alemães saíssem dessa região até 31 de dezembro de 1939. A guerra começou em 1º de setembro de 1939. Então, a família do meu avô saiu da Letônia. Na realidade, pelo que minha mãe contava, com uma mão na frente e outra atrás. Largaram na mesa comida, tudo o que tinha, entendeu? Pega o que dá para pegar, bota na mala e sai. Foram para Polônia, que até então era território ocupado alemão, já era território ocupado alemão. E com o desenrolar da guerra, esse território foi recuperado pelos russos, né? Foram para o centro da Alemanha, em Augsburg. E aí a coisa interessante, com o fim da guerra, a Alemanha foi dividida em 4 partes. Uma parte dos americanos, uma parte dos franceses, uma parte dos ingleses e uma parte dos russos, tá? E em cada uma dessas partes vigia a lei do país que estava dominando aquele local. E Augsburg estava sob as leis americanas. E de acordo com as leis americanas, vale o local de nascimento e não a origem sanguínea. Por conta disso, eles puderam emigrar e saíram no primeiro navio de imigração em 1947 que veio para o Brasil. Esse navio veio para o Brasil, parou em Santos e de Santos foram para Campo Limpo. Campo Limpo era um local de quarentena. As pessoas aqui de Nova Odessa souberam que tinha letos em Campo Limpo e trouxeram então esses letos para cá. Então, quando eles chegaram aqui, eles perceberam às vezes que o povo brasileiro já gostava de chegar, conversar, às vezes fazer uma brincadeira, uma piada, e daí eles não estavam tão acostumados com isso. Mas todos foram bem recebidos, sim. E o contrário também, né? Eles sempre acharam muito interessante essa alegria, essa espontaneidade do povo que aqui residia. Eu diria que uma das marcas dos que chegaram aqui no começo era o não individualismo, mas a vida social. Quando meu bisavô chegou até aqui, ele falou que essa terra realmente é abençoada. Ele falou que aqui você pode plantar e colher durante todo o ano, sendo que na Letônia eles só poderiam fazer isso principalmente apenas no verão, cerca de 4 meses. O comentário foi de que havia vamos dizer, uma distância cultural de aproximadamente 50 anos. Foi isso que perceberam, né? E ainda vieram para uma cidade pequena. Nova Odessa, na época, devia ter mais ou menos 2.000 habitantes, alguma coisa assim, né? No começo, o maior problema era o idioma. Até mesmo, por exemplo, meu pai nasceu aqui no Brasil, só que ele só pôde aprender o português quando ele começou a frequentar a escola. Porque na casa dele o pessoal falava em leto, ele vinha na igreja, o pessoal ainda conversava em leto. Meu pai conta que assim, quando eles moravam no sítio, eles não falavam português, então era bem difícil. Só em língua leta, não tinha nada em português. Com os meus pais eu nunca falei em português, só falei na língua leta. Eu conheci minha avó por parte de pai, mas eu não consegui me comunicar com ela porque ela não falava português, só em leto. Aqui na igreja também os cultos sempre eram em leto, até a época da ditadura militar, quando então proibiu-se que fosse falado algum idioma estrangeiro em público. Os letos trazem em sua bagagem, na sua viagem, 3
pilares, a culinária, do qual nós ainda hoje nos envolvemos, gostamos, algumas receitas típicas. Eu particularmente gosto de fazer a famosa sal da zupa, caldo gelado de frutas, é algo europeu. Literalmente a tradução em português seria sopa doce. O outro pilar é a música, como já disse, que os letos trouxeram, gostam bastante hoje. Na Letônia, alguns ainda têm o hábito em encontros, antes de começar a comer, eles cantam antes. E o terceiro pilar, do qual sou mais envolvido como pastor, é o da fé, da crença. Por ser uma cidade que está exatamente, vamos dizer, localizada nesse nó de transporte, né, que envolve ferrovia e rodovia, né, por estar perto de grandes centros consumidores, né, vamos dizer, ela não está longe nem de São Paulo, né, nem de Campinas e nem de outras médias e grandes cidades, né. Ela também não está, vamos dizer, estritamente longe do Porto de Santos, então ela está numa localização excepcional, né. Nova Odessa, por estar aqui nessa conurbação americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, obrigatoriamente fazia parte do plano estratégico da nossa empresa, onde a gente acabou inaugurando a nossa loja, consequentemente trouxemos o nosso centro administrativo para o imóvel anexo a essa loja. Nós tínhamos que ter o nosso centro de distribuição, que não tínhamos até então, e agora em julho desse ano tivemos a felicidade também de inaugurar o centro de distribuição aqui em Nova Odessa, também na Império Gazeta, obviamente com o apoio também da prefeitura, buscando viabilizar a vinda nossa para cá. Então, acabou que Nova Odessa hoje se tornou o centro estratégico do São Vicente. A gente não está falando de uma cidade, vamos dizer, dormitório, né? É uma cidade que primeiro nasce uma fábrica e depois a cidade está ao redor, né? Então eu acho que ela já estava mais preparada do que, vamos dizer assim, outras cidades. Então isso acho que facilitou bastante para Nova Odessa manter sua qualidade de vida e ritmo de crescimento. Então eu acho que a herança histórica que os nossos avós deixaram, bisavós, a geração passada, foi dessa de luta mesmo, de se conquistar aquilo que se almeja. A questão de você preservar a história não é só pensando nos outros, mas na própria sociedade em si, né? Não é a questão de a gente ficar olhando tudo com saudosismo, mas a gente tem que ter memória. Se o ser humano não tivesse memória, ele não existiria como raça. Eu acho que preservar a memória, ela é muito importante para qualquer nação, para qualquer cidade, para qualquer sociedade, para a família. Mas esse resgate que vocês estão fazendo, isso é muito importante. Muito importante, porque a gente precisa saber a nossa história, senão a gente não é nada, né? Porque a gente vai chegar numa palavrinha chamada identidade, saber quem é você. Tudo o que uma etnia faz, ela deixa marcas na cidade, nas pessoas. Eu realmente gosto daqui. Você tem uma ligação com o solo, não adianta. Aqui é maravilhoso, eu adoro essa cidade. Então realmente Nova Odessa para mim é especial. Os valores que motivaram nossos avós a virem para cá é importante para as novas gerações.
pašai pirmai gadījās, pašai pirmai gadījās.